Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gustavo Vanck, Soluções Integradas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns erros que podem acontecer durante a produção, durante a existência da sua empresa ou da empresa a qual você trabalha. Então aproveita o vídeo, fica aí para você poder agregar e ter esse conhecimento até o final do vídeo, agregar esse conteúdo para o seu dia a dia e aplicar dentro da sua empresa. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, administrador de empresas, consultor na área de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, com um foco em ajudá-lo a melhorar, a facilitar na aplicação de procedimentos, no entendimento de normas técnicas, até no seu dia a dia. Estou aqui para ajudá-lo. Então, fica no vídeo para agregar esse conteúdo no seu dia a dia. Que empresa ou que atividade nunca teve um erro, nunca cometeu um erro? Que pessoa que nunca cometeu um erro ao longo da sua vida? E aqui vou expandir um pouquinho, não só a vida profissional, mas como também como a vida pessoal. Muitas vezes a gente aprende com os nossos erros. E eu quero falar um pouquinho destes erros que, dentro do nosso universo, são chamados de não conformidades. Aquilo que não está de acordo com algo, aquilo que está diferindo de um procedimento, de uma norma, de uma legislação, e o que isso vai impactar no dia a dia da empresa. Então, primeiro, quando a gente olha para uma não conformidade, nós precisamos entender, principalmente nas nossas linhas de produção, o que é uma não conformidade para a qualidade, o que é uma não conformidade para o meio ambiente, o que é uma não conformidade para a saúde e segurança do trabalho. Começando pela qualidade, dizemos que uma não conformidade é quando um produto foi para um produto, aqui entenda produto e serviço, né? Quando um produto não foi desenvolvido, não atende a algum requisito. Que requisito seria esse? Pode ser um requisito um requisito, um procedimento, uma instrução de trabalho, pode ser um requisito do cliente, pode ser até um requisito normativo, dependendo do produto ou do serviço que está sendo prestado, pode ser um requisito legal, né? De repente você está oferecendo aí um produto, está entregando um produto e ele tem um requisito legal é, a ser atendido, então você tem que, quando você não atende isso, a gente chama de uma não conformidade na área da qualidade. No meio ambiente, nós vamos entender que todo o derramamento e todo o vazamento de algum produto, qualquer impacto, qualquer é, interferência negativa no meio ambiente, a gente diz que é uma não conformidade nos olhos do meio ambiente, né? Nos olhos da gestão ambiental. E quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, são os nossos acidentes e os nossos incidentes. Lembrando que incidente está mais relacionado à perda material, então você teve ali uma queda de materiais e não causou ninguém, não afetou ninguém, nenhum trabalhador foi atingido com essa queda de material, mas aí você teve uma perda por conta desta queda. E isso a gente chama de incidente para a questão de saúde e segurança do trabalho. Quando isso vai afetar a saúde do colaborador ou até uma lesão, uma fratura, seja o que for, a gente chama isso de acidente. Pode parecer meio tolo falar disso, mas é um conceito que a gente precisa trazer bem claro para todos, porque a não conformidade vai variar não que a não conformidade vai variar, mas que o olhar sobre esta não conformidade na saúde e segurança do trabalho tem direções diferentes quando a gente entende isso ou quando a gente olha para ela nas questões de acidentes e de incidentes. Muito bem, dito isso, temos o conceito de não conformidade formado para que você possa olhar para o seu chão de fábrica e entender o que está acontecendo ou quais são as situações que acontecem aí dentro do chão de fábrica, dentro da sua empresa. Lembramos que, ou lembro a vocês que
toda não conformidade deve ser analisada e ela tem uma causa, não é uma pessoa, mas uma causa. Ouso em dizer que está muito errado quem faz uma análise de uma não conformidade e procura um culpado, procura uma pessoa responsável por aquela não conformidade. Então, eu diria para vocês que este pensamento, nos dias atuais está muito errado, porque muito mais do que uma pessoa errar, existe uma causa maior em cima disso. Por que que aquela pessoa tomou aquela atitude? Por que que aquela pessoa fez aquela ação, ou por que que ela dirigiu daquela forma, por que que ela manobrou a empilhadeira daquela forma, ou mesmo por que que ela não seguiu o procedimento. Precisa ser avaliado antes de você entender que aquilo foi um erro daquela pessoa. E se foi um erro daquela pessoa, por que que aconteceu? Qual foi a motivação dela para aquela situação? Então, mais do que entender quem é a pessoa, e sim entender quais são as causas reais desta não conformidade. Sempre temos que olhar para isso, sempre temos que entender isso. Então, a análise de uma não conformidade é extremamente importante e vai fazer toda a diferença no direcionamento da sua empresa. Gustavo, posso fazer isso em qualquer tamanho de empresa? Sim, e deve. Você, microempreendedor ou até grandes corporações com 2, 3, 4, 5 mil funcionários devem fazer estas análises das não conformidades ocorridas dentro da organização. E quando eu falo devem, é porque eu estou me pautando no padrão normativo, seja na ISO 9001, na 14 ou na 45001. Lá existe algumas palavrinhas, algumas não, uma palavrinha muito utilizada que é o deve. E esse dev, quando a gente olha na matriz, né, na versão original da norma, que foi criada lá pela ISO, na Organização Internacional para a Normatização, ela tem essa correlação com o must. O must no inglês é o deve que a gente utiliza no português. E este must lá fora tem um peso muito significativo. Então, quando se lê dentro dos sistemas de gestão a palavrinha deve, ele tem um peso muito grande. Então, eu arrisco e ouso em dizer também que você deve analisar as causas das não conformidades que são encontradas dentro do seu ambiente de fábrica. Então, encontrou a não conformidade, vai entender por que que aquilo está acontecendo. Aqui eu vou fazer uma ressalva também para a questão da saúde e segurança do trabalho, que a gente pode entender que a não conformidade é um ponto de aprendizagem para a gente. A empresa pode ter aí algo maléfico, aquilo que a empresa não imaginava que fosse acontecer, mas aconteceu, e aí com isso eu vou tirar um benefício ou melhorar alguma outra linha de produção ou melhorar alguma coisa dentro do chão de fábrica. Isso é muito verdade. Mas para a segurança do trabalho, quando a gente fala de não conformidade, quando a gente fala de acidente, isso não eu não vejo isso como um ponto benéfico, né? Algo ruim que a gente pode tirar um conceito e aplicar. Você vai acabar fazendo isso, você vai acabar enxergando ou tendo atitudes para que esse acidente não se repita, e esse é o objetivo da análise, mas o acontecimento do acidente não é algo que a gente deva pensar como é, não positivo, né? Mas algo que a gente possa tirar de lição e melhorar. Não é esse o objetivo, não é esse o pensamento que a gente tem que ter com relação à saúde e segurança do trabalho. Nós temos que sim analisar e fazer com que aquele acidente não aconteça, né? Então, temos que fazer com que todas as ações, todas as atividades dentro da organização não gerem acidentes. Acidentes é algo que é totalmente inaceitável, né? Porque você não quer que uma pessoa se machuque, você não quer que uma pessoa se lesione, então você tem que agir antes para que isso não aconteça. Mas você pode estar pensando, mas em algum momento vai acontecer. Se acontecer, vamos analisar as causas dessa não conformidade, deste acidente, para que realmente ele não aconteça, ou não venha a acontecer
novamente. E a base principal para que a gente tenha isso é com relação aos comportamentos e a cultura da organização. Então, tenha sempre isso em mente. Independente da não conformidade acontecer, ou independente do assunto que nós estejamos tratando, sempre pense no comportamento e na cultura da organização. Comportamento seguro, comportamento sustentável e comportamento voltado para o produto, de fabricar uma única vez, de fabricar uma única vez de uma forma correta. Este é o pensamento que a gente tem com relação ao nosso comportamento. E a cultura que deve ser implantada dentro da sua empresa é a cultura voltada para a segurança, para a sustentabilidade e a cultura voltada para uma produtividade mais assertiva, com menos retrabalho, com menos não conformidades. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para a sua empresa ter aí alguns resultados com relação à não conformidade é justamente este pensamento e difundir isso dentro da sua empresa. Acontecendo, vamos utilizar ferramentas para que a gente possa entender quais são as causas envolvidas com aquela não conformidade. Uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito e deixo aqui como dica para vocês é a ferramenta do diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, enfim, pode ser utilizado. Eu acho que ele é muito importante, muito didático. Você consegue entender e ter vários pontos de vista dentro do mesmo problema, e aí você vai conseguir achar as causas com relação àquilo que ocorreu dentro da sua organização. Junto com ele, eu sempre dou a dica de utilizar a tempestade de ideias, ou brainstorm, e ou os 5 porquês. São as 3 ferramentazinhas aí que a gente consegue utilizar de uma maneira bem tranquila dentro da análise dessas não conformidades. Mas sempre tenha em mente, sempre tenha o foco de você olhar para isso e buscar as causas e corrigi-las, elaborar um plano de ação, entender como que essas não conformidades ocorreram e você conseguir fazer essa análise. No começo pode até ser um pouco mais difícil, né, por conta da falta de conhecimento ou da falta de prática da ferramenta, mas insista, identifique, sempre trabalhe com isso. Não faça as análises, como eu sempre falo e sempre costumo falar, você que é seguidor aqui, não faça essas análises sozinho, né? Monte uma equipe para que você possa discutir e entender o que está acontecendo, para que você possa aí adotar ações para que estas não conformidades não se repitam. Importante sempre comunicar, sempre mostrar, evidenciar, ser transparente dentro do ambiente de fábrica, comunicar aquilo que precisa ser comunicado a cada um dos membros da empresa, para que eles possam sim reverter estas ações em comportamentos que vão favorecer a organização, em atitudes que vão favorecer a organização. E com isso, você vai ter aí uma cultura voltada para a excelência, uma cultura voltada para um atendimento, para a satisfação do cliente, para tudo aquilo que a gente escuta dentro do mercado e que você sempre está buscando melhorar e trazer algo sempre de bom para a sua organização. Então pense e reflita sobre isso. As não conformidades, por mais que a gente não queira e por mais que a gente trabalhe, elas vão existir, elas vão surgir, mas devemos ter sempre esse foco incansável de reduzi-las, de ter um sistema, uma linha de produção perfeita para que tudo que aconteça de uma única vez, sem gerar resíduos e sem gerar acidentes e ter um produto que atenda aos requisitos do cliente, aos requisitos normativos, aos requisitos do mercado que você está trabalhando, que você está atuando. Sem esquecer, lógico, né, de evoluir com relação à sustentabilidade, que é tão importante nos dias de hoje. Precisamos aí ajudar o meio ambiente junto com os trabalhadores. Bom, eu fico por aqui. Espero ter ajudado um pouco, ter colocado aí uma luz no seu pensamento. Se caso você precisar de alguma ajuda, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo as minhas redes sociais para que você possa entrar em contato, tirar suas dúvidas, agregar o conteúdo. Tem outros conteúdos que você pode aplicar no seu dia a dia e aí assim a gente conseguir aí trazer algo melhor para a sua empresa, para a empresa qual você está trabalhando. E não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito, deixar o seu like, deixar o seu
seu comentário, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho também para receber as notificações do canal Gustavo Vanck Soluções Integradas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.